Olá, meu irmão, olá, minha irmã, como vamos? Tudo sob controle daquele que tudo controla? Tudo na doce paz de Cristo? É claro que nem sempre está do jeito que nós gostaríamos que estivesse, não é? Mas vamos entender que está do jeito que deve ser. Pode melhorar? Claro. Ou você é daqueles que dizem, tá tão bom que se melhorar estraga? Eu não. Tá bom, mas se melhorar, melhora. É. Você continua se cuidando, não é? Cuidado. Agora temos aí também a gripe. Então, cuidado dobrado. A não ser que você queira sofrer ou queira que alguém dos seus sofra. Ou então, você é um irresponsável, não está nem aí. Tanto faz você sofrer ou outros sofrerem, você não está nem aí mesmo, né? Então, beleza. Dentro do que falamos no último Arrazoando, né, da lição primeira, você está deitado, o mundo está se acabando e você está na sua, então continue aí. Agora, se você quiser, ponha-se em pé. Como nós vimos na primeira lição. Tá bom? Vamos aos nossos arrazoandos sobre a lição 2 deste trimestre. O profeta e seus desafios no cumprimento da missão. E o nosso primeiro arrazoando é para destacarmos aqui o que Deus falou a Ezequiel. Coma a palavra e escute-a com seus ouvidos. Coloque a palavra no seu coração. Nós já sabemos que o coração não é este órgão propulsor do sangue. Não é. Não é. Você sabe que não é. Quando a Bíblia se refere ao coração, é o centro das nossas decisões. Das nossas decisões. E também não é o centro das nossas emoções. É o centro das nossas decisões. É ali que é o coração. Então coloque a palavra lá, para que na hora de decidir, não interessa qual for a decisão, se é uma decisão muito complicada ou se é uma decisão simples, não interessa. Vai decidir, use a palavra, fundamente-se nela e aí decida. É isso que quer dizer colocar a palavra no coração. Outra coisa interessante é que Deus vai dizer para Ezequiel para que ele escute, que ele tenha ouvidos para ouvir a palavra. E aí eu quero chamar a sua atenção para algumas recomendações que temos lá no livro do Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Por que quem tem ouvidos ouça? É que existem pessoas que têm ouvidos, mas não querem ouvir. Há pessoas que selecionam o que querem ouvir, que fazem uma seleção. Se o que elas querem ouvir vai ser dito, elas vão escutar. Se o que é dito não é o que elas querem ouvir, elas não escutam. Então é preciso termos ouvidos para ouvirmos o que Deus quer nos falar, o que Deus quer nos dizer. E aí é a hora de termos uma sintonia, a mais fina possível, apesar das nossas debilidades, das nossas incongruências, das nossas idiosincrasias, das nossas faltas e dos nossos erros e pecados e da nossa insensibilidade. Precisamos estar o mais em sintonia possível para ouvirmos, porque senão não vamos ouvir. Vamos fazer, como está na lição, de conta que temos ouvidos de mercador. O que é isso? Ouvido que não escuta, que não quer nem saber. É aquela outra forma bem popular de dizer: entra por este ouvido e sai por este. Ou seja, nós vamos, na verdade, conjugar o verbo ouvidar e não escutar. Ouvidar é fazer de conta que não escutamos. Ezequiel precisava ter ouvidos para ouvir o que Deus queria falar para ele falar para o povo, porque este é o trabalho do profeta. E Ezequiel também precisava ter a palavra
no seu coração, no centro das suas decisões, para ser um porta-voz com autoridade. Porque que nós mais temos? São porta-vozes sem autoridade, porque têm apenas a palavra no seu intelecto, no seu conhecimento. Conhecem a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Alguns até dizem, eu nasci em um berço cristão. Só que ele esquece e não diz que o berço era cristão. Ele não. Conhecer a palavra não quer dizer que a guardou no coração. E o melhor exemplo disso é Satanás, que lá no deserto, com Cristo, usou a palavra, mas não valeu nada. Por quê? Porque a palavra, no coração dele, jamais fez o papel que deveria fazer. No meu coração, no seu coração, a palavra deve estar lá no centro, fazendo o papel que ela tem que fazer, que é balizar todas as nossas decisões. E devemos ter ouvidos afinados para ouvirmos o que Deus quer nos dizer e não aquilo que queremos ouvir. Segunda razoando é reprisar, falar novamente o que Deus falou várias vezes para Ezequiel e que nós já falamos na primeira lição do domingo passado. Ezequiel era um profeta que ia falar a um povo que não queria ouvir a voz de Deus. Aquele povo queria ouvir que Deus iria libertá-los do cativeiro antes de serem cativos. Era isso que o povo queria ouvir. Ou seja, o povo queria ouvir quem pregava que eles não seriam cativos. Isso está lá no livro de Jeremias, muito claramente. Por isso Jeremias foi muito maltratado, porque ele dizia, vocês, não vocês, nós seremos cativos. Nós seremos cativos. E a melhor coisa a fazer é recebermos a correção do Senhor e nos submetermos ao cativeiro. Mas é claro que quem é que quer ficar cativo? O que se entendia naquele tempo e que se entende muito mais hoje, por falta de conhecimento bíblico, é que Deus nos livra do cativeiro. Agora, nós sabemos também que Deus não apenas pode nos livrar do cativeiro, como pode nos livrar no cativeiro. Mas nos livrar no cativeiro não é o que nós queremos ouvir. Nós queremos nem entrar no cativeiro. E aí nós vamos dizer que Deus é Deus. Agora, no cativeiro, Deus nos livrar lá, bom, em alguns casos, a pessoa ainda vai dizer, Deus é Deus. Por exemplo, Daniel, na cova dos leões, ele foi livre na cova. Sadraque, Mesaque, Abednego, os amigos de Daniel foram livres na fornalha. Também foi muito bom. Mas ali foi, no caso de Daniel, uma noite. No caso dos amigos dele, talvez minutos, não sei. Agora, no caso aqui, serão, meu irmão, minha irmã, 70 anos. Aí não. Aí não. Como é que Deus faz isso? Como é que eu vou continuar crendo em um Deus que faz isso comigo? 70 anos? Uma noite? Alguns minutos? Aí tudo bem. Mas 70 anos? Mas foi isso que Deus fez. 70 anos aquele povo no cativeiro e Deus dizendo, é isso que eu quero para vocês. É essa lição que eu tenho para vocês, é este o remédio que eu tenho para vocês, e eu não abandonei vocês. Eu estou aqui. Agora, Ezequiel ia dizer isso para o povo, e o povo ia achar que Ezequiel estava falando a verdade. Para aquele povo, o que eles queriam ouvir é que Deus iria permitir que eles ficassem no cativeiro alguns dias, alguns meses, alguns poucos anos. Agora 70 anos. E aí eu pergunto a você, você aguentaria um cativeiro de 70 anos? Eu aguentaria? É duro.
Há remédios de Deus que são amargos. Losna pura, jiló com casca e tudo, cru. Mas se é o remédio de Deus, glória a Deus, porque Ele está cuidando de mim. Glória a Deus, porque Ele quer me salvar. Era isso que Ezequiel queria que aquele povo entendesse. Mas era exatamente isso que aquele povo não queria ouvir. Por isso, ouvidos que não queriam ouvir, casa rebelde, disposição contrária. Mas essa foi a missão de Ezequiel. E essa, por mais dura que seja, se é a palavra de Deus para mim, para você, para o povo, é necessário que tenhamos um profeta que diga: assim diz o Senhor Jeová, e proferir a palavra. Nada de falar, meu irmão, minha irmã, aquilo que o povo quer ouvir. Não sejamos indelicados. Uma vez mesmo eu estava em um plenário e o pregador, a pessoa que ia comunicar a mensagem, falou: olha, a mensagem que eu tenho aqui hoje não é para você. Então o que eu estava fazendo ali? Ou então, eu não vim aqui para agradar a homens, eu vim aqui para agradar a Deus. Precisa falar isso? Eu parto do princípio de que todo pregador está pregando para agradar a Deus, porque ele está pregando a palavra de Deus. Eu acho muita falta de respeito, falta de sensibilidade. Acho até que a pessoa já quer se mostrar mais espiritual, com mais unção e com mais autoridade do que qualquer um, igual a mim, igual a você, que chega, que abre a palavra e prega sem falar isso. Na minha opinião, não precisa disso. Pregue a palavra. Se é a palavra de Deus, não importa se as pessoas vão ouvi-la ou não. Importa que você é um profeta, é um mensageiro do Senhor. Pregue a palavra. Terceiro, razoando, você vê lá no nosso texto básico da lição, que o profeta Ezequiel vai dizer que o Espírito Santo vai levantá-lo. E aí ele vai. E vai triste comunicar a palavra. Dois aspectos muito relevantes eu quero destacar aqui. Primeiro, mais uma vez, quem nos dá graça, autoridade, unção, poder, forças para pregarmos sempre a palavra de Deus, doa em quem doer, é o Espírito Santo. Por isso, todo comunicador do Evangelho precisa estar em sintonia com o Espírito Santo, porque é Ele que nos dá condições de pregarmos o que devemos pregar, de falarmos o que devemos falar, de anunciarmos o que devemos anunciar. É o Espírito Santo que nos coloca em pé. É o Espírito Santo que nos dá força. Este foi o segredo de Paulo, o segredo de todos os demais apóstolos, o segredo dos heróis do Antigo Testamento. É o Espírito de Deus, é a presença de Deus. E este é o fracasso de muitos que foram derrotados, como Sansão e tantos outros, que não permitiram que o Espírito Santo comandasse a vida deles. Segundo aspecto aqui é que Ezequiel, cheio do Espírito, na autoridade do Espírito, na graça, no poder e na unção, foi pregar triste. Triste. Por que triste? Porque ele estava cativo como os demais cativos. Ele sabia que aquele cativeiro ia durar 70 anos. E ele sabia que muitos ali iriam morrer no cativeiro. Talvez até ele morreu, não sabemos.
Ele sabia que a mensagem que o povo queria ouvir não era aquela. Mas ele foi, ainda que triste. Há comunicações do Evangelho que nós fazemos com alegria, com gozo, com muito prazer. E há comunicações que nós fazemos, como Jesus mesmo fez várias vezes, com lágrimas de tristeza. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Lágrimas nas palavras do comunicador. Triste. Há mensagens que pregamos com lágrimas de tristeza, sabendo duas coisas. Primeira, que nós estamos sujeitos às nossas emoções, a palavras, comunicações, mensagens que nos trazem muito gozo, e há palavras, mensagens, comunicações que nos deixam tristes. E nós refletimos isso na hora de as comunicarmos. Segundo aspecto, é porque o efeito daquela mensagem, daquela pregação, não vai ser o efeito que nós gostaríamos que ela tivesse. Porque a maioria dos nossos ouvintes não vão dar crédito a ela. E aí, antecipadamente, nós ficamos tristes também. Ezequiel foi anunciar com muita tristeza, no mínimo, por essas duas razões que eu coloquei agora. O que importa é que alegres, felizes, sorrindo, oh, glória, aleluia, sua vitória, ou dizendo, é pesar, é dor, é tristeza, não interessa. Comuniquemos a mensagem, falemos a mensagem, proclamemos a voz do Senhor como profetas do Senhor. Quarta razoando, é para falarmos sobre uma coisa maravilhosamente linda, incrivelmente incrível, gloriosamente gloriosa, que é o fato de Deus estar o tempo todo querendo relacionar-se com o homem. Aquela pergunta lá no Éden, onde estás, Adão? Ecoou lá. E ecoa ainda hoje. Deus procurando o homem. Ainda que fazendo o que não deveria fazer, ainda que sendo castigado, ainda que sendo corrigido lá no cativeiro babilônico, toda a preocupação de Deus em levantar homens como Ezequiel para não perder o contato com os homens caídos, cheios de dificuldades, que não queriam ouvir a palavra dele, que não queriam saber dele, porque queriam saber dele para que ele não permitisse que eles estivessem onde estavam. Mas como ele permitiu que eles estivessem onde estavam, eles não queriam saber dele. Mas ele queria saber daquele povo e dar àquele povo mais uma oportunidade. É a mesma coisa que acontece comigo e contigo e com tantos hoje ainda. E que vai acontecer enquanto a graça perdurar na terra. Deus procurando a mim e a você, a despeito das nossas fraquezas, de nossos erros e de nossos pecados. Deus
E é incrível, não há como entender isso. O ser superlativamente santo procurar comunhão com um ser superlativamente pecador. São dois extremos, são dois opostos. Mas por sua infinita graça, Ele quer isso. Pagou o preço por isso. E cabe a mim e a você entendermos que Ele está sempre nos dando mais uma oportunidade para estreitarmos mais ainda nossa relação com Ele. Partindo sempre do princípio de que isso partirá dele. É Ele quem faz questão de mim e de você. É Ele que nos procura. Glória a Deus. Porque isso é uma das mínimas coisas que revelam que só Ele é Deus. Nosso quinto razoando é para falarmos sobre o fato de que a mensagem de Ezequiel era uma mensagem confrontadora. Ninguém gosta de ser confrontado. Davi, um homem segundo o coração de Deus, na verdade é o único na Bíblia que tem essa qualidade inerente a ele. Mas ele escondeu seus erros, seus pecados. Mas no dia em que ele foi confrontado, apesar de não gostar, ele reconheceu. Não precisamos gostar de sermos confrontados. Não, eu gosto. Ninguém gosta. É expor o nosso erro. É mostrar o nosso pecado. É descortinar as nossas mazelas. Quem gosta de se ver nu diante dos outros? Nós não queremos nos ver nu nem diante de Deus. Por isso queremos esconder dele algumas coisas. Agora imagine quando confrontados e aquele confronto nos tornar nus diante dos outros. Quem gosta disso? Mas você sabe que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Davi precisou disso para alcançar misericórdia. Os filhos de Israel precisaram disso para alcançarem misericórdia e voltarem do cativeiro curados. Os que não morreram lá. E os que não quiseram continuar lá, porque alguns continuaram lá, não voltaram. Mas quem voltou, voltou curado. Deus confronta-nos todo o tempo. Onde estás, Adão? É uma pergunta confrontadora. Por que foi que você não veio ao nosso encontro hoje? O que foi que você fez? O que está te impedindo? Nesta pergunta, Deus já nos confronta. Sermos confrontados por Deus revela que Deus é Pai. Porque o confronto faz parte da cura. Em nossas relações interpessoais, precisamos também usar o confronto. Só que no nosso caso, nós precisamos primeiro perdoar e depois confrontar. Se eu confrontar a pessoa sem tê-la perdoado, vai dar briga.
porque eu vou agredi-la. Agora, primeiro eu perdoo a pessoa e depois eu vou confrontá-la. Quando eu perdoo, eu me curo. Quando eu confronto, eu curo a pessoa. Só perdoar às vezes não resolve. A pessoa vai continuar fazendo o erro. Resolve para mim, não resolve para ela. Então eu vou perdoá-la. Primeiro eu me trato, depois eu vou tratá-la. Ela pode fazer como os filhos de Israel fizeram aqui com Ezequiel. Não escutar, não aceitar, não atender, não gostar, mas não vai dar briga. Eu vou lá porque eu a amo, porque eu a perdoei e porque eu quero que ela não cometa mais aquele erro com o outro. Se ela ouvir, amém. Se não ouvir, amém também. Mas eu a perdoei antes. O confronto e o perdão são armas divinas para restaurar o homem. É claro que Deus não me perdoa para ele estar bem consigo mesmo. Não, porque Deus não precisa disso. Ele nos perdoa por seu amor, por sua misericórdia, por sua bondade. Agora ele nos confronta para que nós possamos crescer, melhorar, avançar, progredir nas nossas relações interpessoais. Repito, eu perdoo porque eu tenho Deus em mim e porque eu quero me libertar. Porque o perdão liberta quem perdoa, não é quem é perdoado. Por isso eu posso perdoar pessoas que já foram embora desta vida. Não é ela que vai ser beneficiada, eu é que serei o maior beneficiado. Se você tem dificuldade de liberar o perdão, você é uma pessoa prisioneira de ressentimentos, de mágoas. Liberte-se, meu irmão. Liberte-se, minha irmã. E se você ainda puder ter contato com quem te maltratou, confronte esta pessoa. Seja um instrumento de Deus para que ela seja tratada. E vamos assim levando a nossa vida, dia após dia, crescendo na graça e no conhecimento. E até os nossos próximos arrazoandos EBD Betel, querendo Deus.